Olha, acabou de sair. Gonê foi reconduzido. Acabou, o Congresso está fechado. É isso. Não tem como explicar de outra forma. Eu vou falar disso em detalhes agora com vocês. Eu sou André Marcílio, advogado, professor de Direito Constitucional. Peço a vocês que se inscrevam no canal. Deixem o seu like clicando no joinha. E considere se tornar membro clicando na aba Seja Membro. Olha, a recondução do Gonê, ela é feita, vamos explicar tecnicamente como é que isso é feito. Na CCJ ele passa primeiro por 27 votos. 27 votos estão na CCJ. Ele ganhou lá de 17 a 10. Precisava de 14 contra ele para barrar o nome. Ele conseguiu 10 contra só. Não era suficiente. Aí ele foi para o plenário. No plenário, com voto secreto, precisava de 41 votos contra ele. Sabe quantos? Quantos votaram contra? 26. Só 26 votos. Meros 26 votos dos 41 necessários. Ou seja, dos 80... 26, só 26 foram contra o Gonê. Esse é o Senado que está dizendo para a gente que vai impeachment ministro do STF. Se eles não conseguem impeachment nem o menino do Moraes, quanto mais o Moraes. Se eles não conseguem impeachment nem aquele que é a extensão do poder do Moraes, que é o Gonê, nem conseguem enfrentar a PGR, que é um puxadinho do STF, como que vai enfrentar o STF? Como que vai enfrentar o próprio Moraes ou os demais ministros do STF? Veja, não foi o Gonê que foi aprovado pelo Senado, foi o Moraes que foi aprovado pelo Senado. Repito, o Gonê é um puxadinho do Moraes. A PGR hoje é um puxadinho do STF. É o Moraes que reconduziu o Gonê, não foi o Senado. O Senado, com medo do Moraes, com medo de confrontar-se com o Moraes, reconduz o Gonê. Não é possível que as pessoas realmente acreditem que o Gonê é uma pessoa técnica e hábil para estar no cargo que está depois de tudo o que fez. Depois de ter se comportado da forma que vem se comportando e que se comportou no processo do golpe. Constrangido diante do Moraes, dizendo, opa, acho que fiz uma pergunta ruim, ou feliz quando fazia uma pergunta boa. Como é que uma pessoa dessa, sem autonomia nenhuma, é capaz de ter adesão de senadores? Então é claro que os senadores aderiram ao Moraes, ao poder do Moraes, ou ao medo que sentem do Moraes. E se nós temos um Congresso covarde, um Senado covarde, a ponto de ter medo do Moraes, então nós não temos um Congresso. Então o Congresso já está fechado. Não precisa nem fechar. É só deixar como está, que já está fechado. É lamentável. E olha, os parlamentares, o Congresso, o Senado e a Câmara estavam contando para nós todos, estavam até ontem dizendo assim, a anistia, nós temos maioria aqui para conseguir anistia. Quem está impedindo a anistia são os presidentes das casas legislativas. Quem está impedindo a anistia é o Alcolumbre e o Mota. Agora a gente está vendo que não é verdade. Porque se fossem os presidentes das casas que estavam impedindo a anistia, como é que esses mesmos que conseguiriam maioria para a anistia não conseguem maioria para reprovar o Gonê, que é um dos algozes dos anistiados, nos processos que ele comandou dos réus do dia 8? E também nos processos, agora no processo do golpe, ele foi um algoz daqueles que seriam os anistiados. Como é que as pessoas votariam a favor da anistia e não conseguem votar contra o Gonê? Repito, que é um dos algozes dos anistiados. Então é óbvio que esses votos, que a maioria formada, ou que uma maioria possível a favor da anistia, era uma maioria sem verdade, era uma maioria de blá blá blá, da boca para fora. Infelizmente, nós temos um Congresso submetido. Não o Congresso, instituição, ou não todos os congressistas, mas boa parte, infelizmente, deles hoje essa boa parte mostrou que o Congresso é submetido ao poder do STF. O único ou último obstáculo à invasão que o STF tem feito, ao abuso que o STF tem praticado, aos excessos todos que têm sido perpetrados pelo STF, o último obstáculo
A última barricada seria o Senado, seria o Congresso. E nós hoje vimos que esse Congresso, essa última barricada, está derrubada, está vencida, está viciada, infelizmente, seja por uma adesão ao poder do STF, seja por uma covardia diante do medo que sentem do STF. É lamentável. Repito, quem não consegue reprovar o Gonê não tem mais autorização, ou não pode ter mais autorização moral para falar em impeachment de ministro do STF. Se não reprovam o menos, como vão reprovar o mais? Se não conseguem reprovar o Gonê, como vão impeachment ministros? Ou como podem seguir falando em anistia dentro do país? Realmente, o Congresso está, moralmente ao menos, fechado.